Sejam bem-vindos, live de número 4, o tema é Mindset, mudando os meus pensamentos e controlando a minha ansiedade. Gente, eu estou muito animado com essa live de poder trazer esse conteúdo para vocês, muito legal. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é sobre Mindset. O que é Mindset? Mindset é uma palavra em inglês, não significa nada mais que mentalidade. Ou seja, a forma como você pensa, a forma como você planeja, a forma como você... Estou dando um pouco de reflexo aqui. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Agora sim, melhorou. Bom, então a forma como você pensa, a forma como você se comporta, a forma como você planeja resolver as coisas na sua vida, isso é mindset. São todos os pensamentos que cercam a sua mente, pensamentos que te levam a tomar decisões, pensamentos que estão guardados dentro de você, memórias, crenças, tudo isso compõe você, compõe o seu mindset. E por que é tão importante a gente, ao falar de ansiedade, nós falarmos sobre mindset? Porque a ansiedade, ela vai começar justamente onde nascem os pensamentos. Então, tudo que você faz, tudo que você sente, tudo isso tem a ver com aquilo que você pensa, ok? Então, a primeira coisa aqui, como nós funcionamos? Como que eu funciono? Da seguinte forma, através da terapia comportamental cognitiva que eu faço tratamento com meus pacientes todos os dias, o que acontece? Nós vemos que o ser humano ele funciona através dos seus pensamentos, ele tem um pensamento, aquele pensamento gera uma emoção, gera um sentimento, uma sensação nele e isso leva a ter um comportamento, uma atitude no mundo. Ele começa a fazer as coisas no mundo. Então nós vemos que as pessoas elas se comportam dessa forma. Então a primeira coisa é, tem um pensamento. Segunda coisa é, ela tem uma sensação, um sentimento. E a terceira coisa é, ela tem uma atitude, ela tem um comportamento, aquilo que ela faz durante a vida dela. Nós funcionamos dessa forma, ok? Então, qual que é o grande problema? Quando nós temos um mindset desestruturado, padrões de pensamentos negativos, traumas de infância, adolescência, isso move a nossa vida a nós termos uma mente desestruturada e isso gera ansiedade, ok? Então, para que você tenha uma vida saudável, para que você tenha uma saúde emocional boa, você precisa de ter um mindset positivo, ok? Beleza? Até aí tudo bem? Tá certo então. Continuando aqui. O que é uma ansiedade? O que é um mindset positivo? Né? Se a gente pensar no mindset positivo, ele tem aquela ansiedade que é normal, né? É uma ansiedade natural. Por exemplo, você precisa chegar mais cedo no trabalho no outro dia e aí simplesmente você, um dia anterior, você pega e começa a preparar suas coisas, você prepara sua cama, você já deixa uma estrutura para que no outro dia você já ganhe mais tempo para chegar no seu trabalho mais cedo. Então isso é uma ansiedade boa, é aquela ansiedade que te move, que te leva a enxergar as coisas, é aquela ansiedade que te leva a ter um comportamento bom, saudável. Até aqui, beleza. Qual que é a ansiedade ruim? Quando as pessoas têm um mindset negativo, com traumas, com coisas não resolvidas na vida, acontece que o mindset dela vai ser negativo e dessa forma ela vai ter sintomas, ela vai ter crises de ansiedade, vai ter uma série de consequências durante a vida dela, certo? Então a questão aqui é, o mindset ele é prejudicado sim pela ansiedade. Como? Através dos pensamentos. Então, se você tem um pensamento negativo, isso vai influenciar como você sente, como você vê, como você se comporta no mundo. Então, vamos falar aqui sobre pensamentos ruins, certo? Então, por exemplo, lembrando que você tem um pensamento, você tem uma emoção, você tem uma atitude no mundo. Então, se você tem alguns desses pensativos aqui, algum desses pensamentos, será que o dinheiro vai dar no final do mês? Será que eu vou conseguir alcançar meus objetivos? Acho que não dou conta de fazer tudo no meu trabalho. Acho que
ter uma boa vida não é para mim. Então veja que esses pensamentos negativos geram emoções e sensações negativas. Logo, a pessoa vai ter um tipo de comportamento na vida dela deprimido, um tipo de comportamento para baixo, que não vai ajudá-la a ter um mindset positivo, ok? Então, a proposta aqui para vocês é apresentar isso e no final vou dar estratégias técnicas para que vocês consigam controlar esses pensamentos, mudar esse mindset, beleza? Queria saber se vocês estão me ouvindo, se vocês estão acompanhando tudo certinho aí. Bacana, legal. Vamos continuar então. Próximo passo é como que as nossas crenças interferem no nosso mindset. Por quê? Se você pensar em relação a pensamentos negativos, eles acontecem. Não é simplesmente eles acontecem, eles vêm na sua cabeça, eles aparecem. Não. Existem crenças profundas e negativas dentro de nós, que são causadas através da infância, através da adolescência. O que é uma crença? Uma crença é quando você vive um momento traumático na sua vida, aquilo fica enraizado dentro de você. Então, quando você teve aquele momento traumático, quando você, por exemplo, na infância, você teve uma situação traumática, você teve pensamentos negativos, aquilo fica dentro de você, isso se torna uma crença e a partir dessa crença que está guardada, muitas vezes a gente não reconhece, acontecem os pensamentos negativos, ok? Sabendo disso, dessas crenças, isso atrapalha muito a gente na hora de controlar a ansiedade. Por quê? Vou citar aqui algumas crenças que as pessoas têm, né? Primeiro, não consigo fazer nada direito, não valho nada, minha vida não presta, é tudo culpa minha. Então você que está vendo essa live, será que você se identifica com algumas coisas dessas? Ou semelhantes? Entenda que esses tipos de pensamentos não nasceram com você, certo? Isso não está na sua genética, vamos falar assim. Isso foi construído através do tempo. Na semana passada eu fiz a live de número 03, onde eu falei sobre as fases do desenvolvimento do ser humano e como os traumas acontecem e que áreas mais afetam as pessoas durante a vida. Se você quiser, entra lá no YouTube depois e assiste essa live de número 3, que foi a da semana passada. Continuando aqui, sabendo então que o meu mindset é a forma que eu penso, os padrões de pensamento, o que tem na minha mente, sabendo então que eu tenho essas crenças que são enraizadas, que são negativas, ok? Que a partir dessas crenças vêm os pensamentos negativos, nós tomamos uma consciência de que as nossas crenças interferem no nosso mindset e interferem no controle da nossa ansiedade. Mas calma, não estou falando isso para te julgar, não estou falando isso para botar um peso em você, não estou falando isso para você ficar desesperado. Calma, tranquilo, vamos caminhar juntos aqui para a intervenção, beleza? Então, o quinto passo aqui é o seguinte, que as nossas emoções estão relacionadas com o nosso mindset, ok? Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu tirar esse efeitinho aqui, parece que estava travando um pouco. Show. Beleza, vamos continuar assim. Então veja o seguinte, que a forma como você pensa tem a ver com as suas crenças. E também o que você sente, as suas emoções. Isso tem tudo a ver com a sua vida, com os seus pensamentos. Então, se você tem uma tristeza, se você tem uma raiva, se você tem ódio de alguma coisa, o que acontece? Isso está ligado à forma como você pensa. Antes de você ter essa emoção, antes de você ter essa sensação, o que acontece? Vem pensamentos, certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A pessoa tem um tipo de pensamento assim, ó, não consigo conquistar nada na minha vida. Esse pensamento gera uma emoção negativa, uma tristeza, uma ansiedade e também gera um comportamento, uma atitude.
de não concluir um curso, de não concluir uma faculdade, de não tentar entrar em algum relacionamento, por exemplo. Veja que essa estrutura que a gente está falando aqui, presta muita atenção, começa sempre na nossa mente e depois vai para nossas emoções. Então as nossas emoções estão 100% influenciadas pelaquilo que a gente pensa, ok? E também o nosso comportamento. Tudo aquilo que a gente faz, a forma como a gente se comporta, a forma como a gente fala, a forma como a gente interage com as pessoas, está ligado às nossas emoções e também aos nossos pensamentos. E eu vou dar exemplo aqui para vocês de alguns comportamentos de pessoas que têm ansiedade, ok? De pessoas que geralmente carregam consigo ansiedade, tá? Primeira coisa, a pessoa ela procura ser muito perfeccionista, ela não consegue concluir as coisas, não consegue terminar, às vezes ela não se sente capaz, ela sempre se coloca num lugar de vítima, se sente deprimida, ok? Muita autocobrança, a pessoa ela briga com outras pessoas por entender que essas pessoas são mais lentas que ela. Essa pessoa de repente pediu uma comida e aí a comida demorou um pouco, aí já viu, ela já fica irritada, aquilo já acaba com a vida dela, já acaba com o dia dela. Então veja que se você tem pensamentos negativos, se você tem pensamentos que estão parados lá no seu passado, pensamentos que são traumas na sua vida, o que vai acontecer é que a forma como você sente, a forma como você se comporta no mundo vai influenciar 100%, vai influenciar totalmente. Então, nós precisamos entender o quê? Que o nosso mindset, a forma que a gente pensa, a forma que a gente sente, a forma que a gente se comporta, o que acontece? Ela é determinada pelo nosso mindset, certo? Então, o seu mindset é determinado por aquilo que você pensa, sente e faz, certo? Caminhando aqui, o ambiente em que nós estamos também, se a gente tem um mindset negativo, nós vamos olhar para esse ambiente de uma forma negativa e ansiosa, ok? Primeira coisa, imagina só, você que está assistindo essa live, provavelmente você trabalhou, ou provavelmente você estuda, você tem alguma atividade. E eu quero dar um exemplo aqui. Imagina um ambiente, num espaço extremamente estressante, um espaço onde você se sente num constante estado de pressão, certo? Se você não tem uma mente blindada, se você não tem um mindset positivo, o que vai acontecer? Você vai encarar esse ambiente muito mais ansioso, muito mais estressante, muito mais chato, muito mais horrível e cada vez mais isso vai piorando. Então o segredo está na forma como a gente pensa, na forma como a gente vê as coisas. Existem várias formas de nós enxergarmos as coisas, ok? Outra questão aqui, o ambiente também ele influencia os nossos pensamentos. Então, se você está assistindo essa live aqui, você tem ansiedade ou você tem crise de ansiedade. Chega alguém da sua família, está todo mundo reunido e fala assim, tal pessoa aí tem ansiedade, mas é frescura. Poxa, isso influencia você. Isso está dizendo a respeito de você, né? Então, se você não blindar a sua mente, não ligar muito para essas questões, que não é fácil, não vou ser romântico aqui, não é fácil, certo? Alguém vem e xinga você, é fácil você falar, não, tranquilo, tudo bem. Não, precisa de um treinamento, precisa ser moldado, precisa ter padrões de pensamentos positivos e formas pelas quais você vê as coisas, você vê o mundo e isso te deixa com saúde emocional, certo? Então, o nosso ambiente, e quando eu digo ambiente é qualquer lugar, casa, trabalho, família, pode ser um relacionamento, pode ser a empresa, pode ser o shopping, pode ser o mercado, pode ser qualquer lugar, certo? Isso influencia na sua ansiedade, ok? Outro exemplo aqui de ambiente, questão, às vezes corta a sua voz, deve ser a internet aí, dá uma olhadinha, para mim aqui por enquanto tá normal, tá bom? Continuando, então, questão de faculdade. A pessoa está lá, sente pressionada, sente entristecida,
o que acontece? Esse ambiente está sufocando ela, esse ambiente está influenciando na mente dela, no mindset dela, certo? Às vezes você sente que a sua semana está te esmagando, você sente que a sua semana está te pressionando. Então, nós precisamos fazer a gestão da emoção, fazer a gestão dos nossos pensamentos, para que nós possamos aprender de uma vez a como controlar isso. Gente, presta muita atenção no que eu vou falar aqui. Nós estamos no dia 27 de janeiro de 2022. Janeiro já está acabando, certo? Nós estamos numa velocidade intensa num mundo onde está ficando cada vez mais competitivo, onde o mundo está cada vez mais doente, as pessoas estão cada vez mais estressadas, as pessoas estão cada vez mais ansiosas. Eu atendo cada vez mais pessoas, assim, chegando num consultório, chegando numa terapia online, como viciadas em redes sociais, aceleradíssimas, querendo fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. Então, é hora de nós cuidarmos da nossa saúde mental, é hora de nós cuidarmos da nossa saúde emocional, porque se nós não fizermos isso, eu falo nós porque eu me coloco nessa condição de pessoa também, certo? Nós precisamos, como um todo, cuidar da nossa saúde mental, porque senão nada na nossa vida vai para frente. E agora, eu quero te dar aqui chaves, dicas para você controlar a sua ansiedade. Sair daquele ciclo onde você tem pensamentos negativos, onde você tem emoções negativas, onde você se comporta de uma forma que não ajuda você, certo? Então vamos parar e prestar muita atenção aqui. Se você tiver com caneta e papel, eu super recomendo, pessoal, sempre falo isso aqui, porque isso vai te ajudar muito. Então, a questão é como mudar o meu mindset, como mudar a minha mentalidade, como mudar a forma que eu penso, como mudar a forma que eu planejo e vejo as coisas na minha vida. A primeira coisa é, você tem que identificar. Número 1, identificar. Como eu identifico pensamentos negativos? Através da sua própria ansiedade. Começou a ficar com ansiedade? Pense, o que está passando na minha cabeça agora mesmo? Certo? Primeiro ponto, identificação. O que está passando na minha cabeça agora mesmo? Anotaram aí? Beleza. Próximo. Além de identificar, que é quando eu ficar ansioso ou ansiosa, veja o que está passando na sua cabeça naquele momento. Número 2, você precisa registrar isso, você precisa escrever isso. E eu vou explicar o porquê. Hora e lugar onde a ansiedade está atacando e em que horário. Por exemplo, agora são 20h20 aqui no meu relógio. Então, às 20h20 eu comecei a ficar ansioso. Aonde eu estou? Estou na minha casa e o que está passando na minha cabeça? Eu não vou conseguir lidar com as coisas amanhã, por exemplo, certo? Então, esse é o segundo passo. O terceiro passo é questionar. Questionar o pensamento que te deixa ansioso, pensamento que te deixa para baixo, pensamento que te deixa triste, certo? Então, você identificou, você registrou e você começa a questionar. Como? Será que realmente isso é verdade? Será que realmente isso que eu estou pensando vai acontecer? Se isso acontecesse, qual seria o maior problema? Nós precisamos fazer uma interiorização, precisamos fazer uma viagem para dentro de nós e começar a parar de sobreviver aos nossos pensamentos e responder a eles. Por quê? O pensamento, gente, passa muita coisa na nossa cabeça, milhões de pensamentos durante o dia. Né? Hoje você está assistindo aqui essa live e já passou 1 milhão de coisas na sua cabeça, 1 milhão de coisas durante o dia e quando eu vou falando aqui, conhecimento que você vai aprendendo. Então os pensamentos, eles são, nossa mente é uma máquina que ela não para mesmo quando nós estamos dormindo, certo? Então nós precisamos questionar esses pensamentos. Então, se você tem um pensamento negativo, você precisa questionar esse pensamento. Será que realmente isso é verdade? Porque a nossa mente prega peças na gente por conta das nossas crenças. Lembra que eu falei das crenças? As crenças,
elas acontecem na nossa vida, elas vêm na nossa memória, na nossa mente, por conta de algum trauma que a gente viveu. Está lá guardado, está lá parado, lá na nossa mente. Então, o que nós precisamos fazer? Questionar esses pensamentos. Muitas coisas que você pensa sobre você mesmo, e preste muita atenção aqui, não é verdade. Muitas coisas que você pensa não é verdade. É a sua mente pregando peças em você, ok? E o número 4 é substituir esse pensamento ansioso. Substituir esse pensamento negativo. E eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Primeiro exemplo, acho que não dou conta de tudo. É um pensamento, eu identifiquei. Estou ficando com ansiedade, acho que não vou dar conta de tudo. Identifiquei, certo? Que horas que foi isso? É um exemplo, gente. Às 21h10, eu estava em casa. Questionei, fiz um questionamento. Será que não dou conta mesmo? Questionei o pensamento que está me deixando com ansiedade. Estão acompanhando? Beleza. Depois, eu substituo esse pensamento. Sou realista. Posso não dar conta agora, mas eu preciso dormir para tentar dar conta depois. Você mudou o pensamento, você mudou aquilo que estava te deixando com ansiedade. Substituiu isso. E essa é a chave para melhorar o seu mindset, melhorar a sua saúde emocional. Mudar. Outro exemplo. E tem muita gente, isso é um exemplo assim, que eu tenho pegado assim, de muitas pessoas que eu tenho ouvido falar. Esse ano será ruim de novo. Esse ano vai ser muito ruim. Fica vendo, vai vendo, esse ano vai ser ruim. E a pessoa começa a ficar ansiosa. Beleza. Que horas que aconteceu isso, por exemplo? Às 8h10 da manhã. Onde ela estava no trabalho. Questionamento. Questionar esse pensamento. Esse ano será ruim de novo, fica vendo. Como que eu posso questionar isso? Como esse ano pode ser ruim se ele nem começou direito? Veja que é um pensamento mais otimista. É um pensamento de uma pessoa que tem um mindset mais fortalecido, uma pessoa que consegue questionar o pensamento. E além de questionar, ela substitui. O exemplo, eu que faço o meu ano, eu estou no controle. Não é o ano que será ruim, eu tomo as decisões da minha própria vida, certo? Então, nós temos que identificar, registrar, questionar e substituir o pensamento que deixa a gente com ansiedade, beleza? Agora, vamos seguir em frente aqui com mais uma técnica, mais uma dica que eu vou dar para vocês hoje. Como descobrir quais são as crenças negativas no meu mindset. Falamos sobre crenças no começo, que são situações traumáticas que a gente aprendeu, está guardadinho dentro da gente. Como que eu posso, de alguma forma, descobrir quais são essas crenças? Através de perguntas, através de questionamentos. Por exemplo, como eu passo pelas minhas situações traumáticas? Como que eu passo? Como que eu vivo as minhas situações traumáticas? Quando eu tenho algum trauma na minha vida, como que eu vivo? Quais foram as situações traumáticas que eu tive no passado? Eu vou dar um exemplo, segura aí. Depois, o que eu pensei sobre mim naquele momento, o que eu pensei sobre as pessoas que me cercavam, o que eu pensei sobre aquela situação. E a última é, como eu lidei com essa situação? 3 perguntas. Quais são as suas experiências traumáticas no passado? O que você pensou dessa experiência, de você e das pessoas que te cercavam nessa experiência traumática? E como você lidou com essa situação traumática? Vou dar um exemplo. O exemplo é, um familiar meu morreu de Covid. Como isso... Aí a pessoa ela desenvolve esse pensamento. Olha como que ela lidou com a situação. Como isso pode acontecer? Ele era tão jovem, ele não merecia isso, o mundo é uma droga, realmente as coisas parecem que vão dar certo e não dão certo na minha vida. Como que ela lidou com essa situação?
culpou as pessoas por não usar máscara, culpou as pessoas por não se cuidar. Essa pessoa ela se fechou e se isolou e começou a comer compulsivamente. Então, veja nesse exemplo como essa pessoa lidou. É um exemplo, tá, gente? Não estou citando ninguém aqui, um exemplo que eu criei mesmo, né? Então, veja que essa pessoa, nesse exemplo, olha a forma como ela lidou com a situação. E qual que é a crença que ela gerou aqui nesse trauma na vida dela? O mundo é uma droga, a vida é uma droga. Quando tudo vai dar certo, dá tudo errado. Entendeu? Então, identifique aí, depois, pense como você passa por situações traumáticas. Porque a forma como você resolve as coisas na sua vida significa que você desenvolve crenças, significa que você desenvolve pensamentos e isso fica registrado na sua memória. Não faz apenas de uma situação traumática, mas faz de 2, de 3, quantas você tiver e começa a reparar se tem algum padrão. Nossa, olha só, na infância eu fiz isso, na adolescência eu fiz isso e agora na vida adulta eu também fiz isso. Isso é muito importante, autoconhecimento, buscar autoconhecimento constante para você aprender a controlar sua ansiedade, certo? 3 questões, vou repetir. Qual a experiência traumática você teve no passado? O que você pensou sobre outras pessoas? Como você resolveu a situação? E depois, como que você lidou com essa situação? Essas 3 questões fazem toda a diferença na forma como você vai identificar as suas crenças e na forma como você vai identificar quais são os padrões de comportamento que você teve nessas situações traumáticas. É dessa forma que você identifica quais são as suas crenças negativas, certo? Então, continuando aqui, agora, como lidar com as nossas emoções? Então, aqui você aprendeu a lidar com seus pensamentos, você aprendeu a entender quais são as suas crenças negativas e agora vou te ensinar como lidar com as suas emoções. Gente, emoções são coisas inatas do ser humano. Nós temos emoções em todo momento, alegria, tristeza, ódio, raiva, e tá tudo certo, tá tudo bem. O problema é que quando a gente fica preso em uma emoção e simplesmente nós não sabemos como resolver isso, esse é o problema, certo? Entendendo isso, eu quero te fazer uma pergunta. Se você de repente está assistindo essa live e você se vê preso em alguma emoção, você fala: Jefferson, eu me vejo preso aqui na tristeza, eu me vejo preso na raiva em relação a uma pessoa, a um ódio, alguma emoção negativa. Entenda o seguinte, nós nascemos, desenvolvemos o mindset e também aprendemos sobre emoções. Então aqui a pergunta é, como você se sente hoje? Qual é a emoção que mais pega para você hoje? Aquilo que você fala, nossa, isso daqui para mim é terrível. Qual é? Agora eu te pergunto, sempre foi assim? Quando isso aconteceu? Como você se sentia antes disso acontecer? E como você quer se sentir daqui para frente? Isso transforma a vida de pessoas. Isso transforma a minha e a sua vida. Por quê? A partir do momento que você entende que as suas emoções, elas não precisam te controlar, você entende que elas vêm, elas vão e você entende que estão relacionadas com aquilo que você pensa. Isso faz a diferença. Então, mudar a estrutura dos seus pensamentos não é da noite para o dia, certo? Eu assisti a live aqui agora, nossa, mindset 100% positivo. Não, você está tendo uma ferramenta que vai te ajudar a fazer isso e precisa de um constante conhecimento, uma busca de conhecimento sobre isso, certo? Então, você precisa decidir como você quer se sentir. Nossa, mas como assim? Isso pode parecer estranho, mas não é, porque você é o que você acredita, você é o que você pensa. Você pensa sobre alguma coisa e você realiza isso. Nós somos os nossos pensamentos. Você é aquilo que você come, eu digo, você é aquilo que você pensa. Sempre falo isso, gente.
Então tenha pensamentos positivos, otimistas, que vão lhe te trazer emoções positivas. Não adianta você ficar preso em emoções. Não adianta você ficar preso na raiva com alguém, no ódio de alguém que te machucou, te amargurou. Isso só vai carregar em você um peso que não vai te fazer bem, não vai fazer bem para a sua saúde emocional. Então leva isso a sério, faz um processo de interiorização e fala, poxa, como que eu quero me sentir daqui para frente em relação a isso? Na minha vida, como que eu quero mudar isso? O que eu posso fazer para mudar isso dentro de mim? Beleza? Então, isso sobre como mudar as emoções, está ligado ao seu pensamento, certo? Agora, aqui é uma coisa mais delicada, mas tem como a gente também ter intervenções. Como mudar o meu ambiente? Vou dar um exemplo. Quem aqui está assistindo essa live agora e tem algum tipo de trabalho? Trabalha com alguma coisa, faz algum tipo de trabalho ou estuda? Comenta aí no chat para mim. Comenta aí, eu trabalho, estudo, eu faço. Legal, beleza. Enquanto vocês comentam, eu vou continuar aqui porque eu quero dar um exemplo. E o exemplo é o seguinte: pressão no trabalho. O chefe, o líder, o chefe extremamente chato. Aquela pessoa chata, aquela pessoa amarga que, sabe? Nossa, terrível. É um ambiente que está causando ansiedade. É o trabalho relacionado com esse chefe. Só que, o que fazer? Não tem como você simplesmente falar assim, não vou trabalhar mais. Né? Você precisa de um sustento, você precisa de um subsídio financeiro para a sobrevivência, para você comer, para você fazer as coisas da sua vida, alcançar seus sonhos, por exemplo. Então, a questão aqui é, podemos colocar... Gente, isso aqui é um segredo, é uma chave. Nós podemos fazer a dessensibilização sistemática. Jefferson, o que é isso que você está falando? Nada mais, nada menos que colocar as pessoas em ordem de prioridade. Por exemplo, se o teu chefe é chato, se o teu chefe pega no seu pé, se o ambiente de trabalho é estressante, vai colocando essas pessoas em uma ordem de prioridade. Por exemplo, quanto que eu preciso falar com essa pessoa, o que eu preciso falar com essa pessoa, eu preciso ver essa pessoa totalmente, quando eu for prestar contas para essa pessoa, qual é a forma que eu posso proceder, entendeu? Você para de ficar só reagindo e achar que essa pessoa é chata. Você muda a forma de pensar, você muda seu mindset e se prepara para uma situação de enfrentamento. Porque é isso que é a ansiedade. A ansiedade é quando você não consegue lidar com alguma coisa, aquilo se torna um desgaste emocional e você tem sintomas. Então muda a forma como você pensa e essa forma inteligente e racional vai fazer você colocar as pessoas em ordem de prioridade. Simplesmente assim, ok? Mas gente, sabe de uma coisa, e eu não vou ser romântico aqui. Não tem como você agradar todas as pessoas. Não tem. Eu vi uma coisa assim, estudos essa semana, que o ser humano ele tem algumas neuroses, algumas obsessões. Por exemplo, por perfeição, por riqueza, por poder, por status, enfim. E isso atrapalha a vida das pessoas, muito mesmo. E elas buscam essas coisas por conta de crenças negativas. Certo? Por conta de crenças negativas. Por que eu estou falando isso? Sabendo que não tem como você agradar todo mundo, não precisa ser perfeito. Seja você é um ser humano, seja uma pessoa mais tolerante, seja uma pessoa mais agradável, uma pessoa que consegue conversar, uma pessoa que dá risada das próprias falhas, às vezes ri de pensamentos que não tem nada a ver. Leve a sua vida de uma forma leve,
A vida é muito tensa, pesada. Então nós precisamos blindar nossa mente, mudando a forma pela qual nós pensamos, como a gente enxerga as coisas, tá? Coloque as pessoas então em ordem de prioridade. E agora eu quero te dar outra dica, outra chave para você alterar e conseguir mudar esse seu ambiente, mudar a forma pela qual você se comporta onde você está e está te dando ansiedade. Como? Vamos dar um nome para isso? Minha referência. Minha referência. Minha referência. Pensa numa pessoa, vamos usar esse exemplo do chefe chato? Então, pensa numa pessoa que seja uma referência para você e que já passou por esse problema. Você fala, poxa, essa pessoa já passou por isso. Então, mais uma vez, se você estiver anotando aí, eu vou falar aqui. Como você pode montar uma estratégia para resolver esse problema? Então, pense o seguinte. Pense em pessoas que estão passando por problemas em algum ambiente que deixa com ansiedade. Como que essa pessoa resolveu isso? Certo? Descreva a situação. Como que foi a situação? Vamos dar o exemplo do trabalho. Vou dando o exemplo aqui, tá? Para ficar mais fácil. Então, o chefe é chato e você conhece uma pessoa que também tem um chefe chato, mas que ela já resolveu isso. Então, você vai lá e descreve a situação. Qual é a situação? Todo dia, às 8 da manhã, quando eu entro, meu chefe fica pegando no meu pé. Ok? Beleza. Pense, quem mais viveu assim? Que pessoa que você conhece que já passou por esse problema? Ok? Outra coisa, como essa pessoa viu essa situação e lidou com ela? Então veja que tudo é uma forma de perspectiva, tudo é uma forma como você enxerga as coisas. Outra coisa, o que eu posso aprender com essa situação? O que eu aprendo com isso? O que a vida, o que essa situação quer me ensinar, certo? Depois, que coisas eu posso fazer para avançar e lidar melhor com essa situação? Outra questão, que habilidade eu tenho para lidar com isso? O que eu posso fazer para lidar com essa situação aqui? E depois, se eu acredito que eu posso lidar com isso, como eu me sentiria? Me sentiria bem? Né? E depois, a última, o que eu estou disposto a fazer essa semana para lidar com essa situação? Gente, pega isso, anota, porque é uma chave para você controlar seu mindset no ambiente estressante e ansioso, no mundo que nós vivemos cada vez mais doente, mais depressivo, mais ansioso. Certo? Dicas rápidas aqui agora, estamos terminando. Tenha mais qualidade do que quantidade de pensamentos. Pense em pessoas que alcançaram grandes objetivos sem ser nesse século aqui. Imperadores, escritores, filósofos, professoras. Muitas dessas pessoas não tiveram muitas informações. Vamos dar um outro exemplo aqui, o Einstein. O cara na época desenvolveu uma porrada de teoria, mas ele não tinha tanto acesso a informações que a gente tem hoje. Aqui engenheiros, que pessoas renomadas têm hoje. Como que ele fez isso? Criatividade. Mais qualidade, menos quantidade. Porque até mesmo o médico de Princeton, que fez a autópsia ali, viu o cérebro dele, ele identificou uma coisa muito interessante. Que o cérebro dele, do Einstein, era igual ao de todos nós. Igual ao de todo mundo. Inclusive um pouco menor. A forma orgânica era igual. Nós, organicamente falando assim, em essência, somos iguais. Né? O nosso funcionamento do nosso organismo. Então, tenha mais qualidade para que isso não embote a sua criatividade. Certo? Continuando. Diminua o uso da tecnologia. Diminui isso, sai um pouco, desliga isso, porque para isso não ficar te viciando, te colocando um monte de coisa na cabeça. Outra coisa, valorize a sua rotina, ponha coisas que você gosta de fazer durante a sua rotina, para te deixar animado, com prazer, coisas que você gosta de fazer, nem que seja 10, 20, 30 minutos, mas tenha uma fuga, assim, um escape nessa rotina, nesse mundo estressante que nós vivemos, ok? E por último, valorize o seu sono. Gente, durma, descanse,
para que você tenha dias mais produtivos, certo? Então, o resumão da live é como ter um mindset, como mudar os meus pensamentos e controlar a ansiedade. Você precisa, então, ter um mindset positivo, você precisa parar de prejudicar o seu mindset por conta da ansiedade. Você aprendeu aqui hoje como as crenças interferem no seu mindset. Você aprendeu que as emoções estão relacionadas àquilo que você pensa, que aquilo que você faz no mundo também está relacionado, que o ambiente que você está, as pessoas que você conversa, os lugares que você frequenta, influencia na sua ansiedade. E quando você tiver ansiedade, fazer essas técnicas aqui. Identificar, registrar, questionar, substituir, depois identificar quais são as suas crenças negativas, mudar o seu mindset, como você quer se sentir daqui para frente, tá bom? E, por último, dessensibilização sistêmica, colocar as pessoas em prioridade. Isso não é ser egoísta, isso é cuidar da sua saúde emocional e ter uma pessoa de referência que já passou por um problema semelhante e o que você pode ver que essa pessoa fez que deu certo para você, por exemplo. Certo? Gente, é isso. Avisos importantes. Essa live vai ficar gravada no YouTube, tá bom? E eu vou deixar disponibilizada também no meu Instagram dessa vez. Lives toda quinta-feira às 20 horas. Eu tenho uma comunidade Control. O Control é um grupo exclusivo no WhatsApp, onde as pessoas aprendem a controlar a ansiedade toda segunda-feira. Eu posto conteúdo lá, muito legal, muito relevante, que as pessoas conseguem absorver e ter saúde emocional, certo? Eu sou o psicólogo Jefferson, faço atendimento online, faço tratamento para pessoas na clínica também, ok? E durante a pandemia, nos 2 anos mais difíceis aí que nós enfrentamos, estava lá no hospital, trabalhando na UTI Covid e decidi escrever um e-book chamado Como Controlar a Ansiedade. Essas informações estão todas na bio do meu Instagram, @opsicólogojefferson, você pode ir lá e conferir, tá? Parabéns para vocês que ficaram aí até o final. Tenha certeza que vocês vão ter um mindset positivo, aprender a lidar com os pensamentos e controlar a sua ansiedade. Tá bom, pessoal? É isso. Valeu! Show! Legal! Perfeito, então, gente. Até a próxima quinta-feira, 20 horas. Contem comigo. Falou, tchau, tchau.